só para vocês saberem, nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, então, se alguém tiver alguma dificuldade de acesso, basta clicar nesse endereço que eu coloquei aí no chat, que já pode transmitir esse link para todos os participantes. Tem um delay, né? Dentro do YouTube sempre tem um delay e não tem problema nenhum, tá? Eu Ele está gostaria... pegando. Tranquilo, Fernando. Eu gostaria de pedir a quem está entrando agora e que tem vínculo com ILPI, né, ou trabalha em LPI, que pudesse, no chat, colocar seu nome e o vínculo que tem, porque essa mesa redonda é uma mesa redonda de lançamento, que é direcionada para um público beneficiário, prioritário, que a gente tem conversado, negociado com o CONDEP, tá? Então, seria interessante já começá-lo a conhecê-los e reconhecê-los. Então, vamos aguardar mais uns 5 minutos aqui regulamentares para a gente poder começar. Conseguiu o carregador aí, Fernando? Consegui. Beleza. Tá tranquilo. Tô em casa, aí em casa a gente consegue se movimentar bem, né? Tá ótimo. Eu também estou em casa. Obrigado, Meu Luiz. filho que está acostumado a fazer isso. Meu filho trabalha no mercado financeiro e aí ele trabalha um dia por semana em casa. E aí ele sabe, transformou o quarto dele num grande escritório mesmo desses virtuais. Vou colocar a Sônia Regina para dentro, hein? Eu estava aqui conversando aqui com os palestrantes que sempre têm alguma dificuldade, mas já estaremos começando. Acho que em mais uns 2 minutinhos a gente consegue. Enquanto isso, eu vou admitindo as pessoas. Isso que eu ia te Peço- perguntar. Eu tô vendo que tem um monte de gente aqui querendo entrar. Você quer que eu vá admitindo seu. Ou você está controlando aí de tranquilo? Normalmente é o que eu faço, fico admitindo, né? Eu queria, Jeane! eu queria sugerir aos participantes que, ao final de cada uma das falas que nós vamos ter, se alguém tiver algum questionamento, que faça pelo chat, porque nós não temos ideia de quantas pessoas teremos participando, e quando fica um número razoável de pessoas, costuma dar um problema de som. Muito bem, 18h05, a minha pontualidade britânica me impele a iniciarmos. A gente vamos esperar mais uns 2 minutinhos aqui e a gente começa logo em seguida. Já queria agradecer de pronto a participação de todos que estão aqui, quem está assistindo pelo YouTube. Nós não vamos acompanhar diretamente pelo YouTube,
mas eu pediria que quem está acessando pelo YouTube e tem algum tipo de vínculo a, com o ILPI ou com alguma instituição que preste atendimento à pessoa idosa, que colocasse o seu nome, né, e indicasse qual a instituição para que a gente já possa ir conhecendo, inclusive, os participantes. Eu vou aproveitar nesse início aqui e vou aproveitar o chat e indicar no chat o link de inscrição para o curso, porque essa mesa redonda, ela é uma mesa redonda de lançamento de um curso, o curso de atualização, né, dos gestores das ILPIs, e esse curso vai começar a acontecer em agosto. Nós já temos, mais de 132 inscritos, e de toda sorte, como a gente tem um público beneficiário, né, prioritário, é interessante que as pessoas possam se inscrever também. Então, eu queria aproveitar que estamos nesse momento de aquecimento inicial, e é sempre assim, de falar da presença do professor Alex Lopes, que está aqui com a gente. O professor Alex Lopes, ele pega uma unidade do curso, né? Então, ele está aqui nos dando a satisfação da presença dele, né? E os participantes do curso certamente vão ter vários momentos com ele. Na verdade, o curso ele está dividido em 3 momentos. O primeiro momento é um momento dentro do ambiente virtual, em que as pessoas vão acessar o ambiente virtual e vão preencher um formulário, porque a gente precisa fazer o processo de seleção prioritário, e, a partir daí, a gente vai para as turmas, e nas turmas tem uma série de recursos. E no ambiente virtual temos uma série de recursos, como a biblioteca digital, como a gravação das aulas que a gente coloca também dentro do ambiente para que as pessoas possam acessar, como fóruns de discussão, e que é um espaço importantíssimo para as pessoas poderem, né, encontrar com seus pares e ouvir a fala dos comuns, né, dos colegas, né, das pessoas que convivem com a mesma realidade, trocar experiência, e uma série de outras atividades que nós vamos fazer. Temos também o módulo, então, o módulo a unidade onde o professor Alex vai tá ministrando aulas sobre a organização das ILPIs, e depois o professor Edmir, que tem um módulo complementar esse ano, que é o módulo de elaboração de projeto e captação de recursos. Bom, então, depois desse preâmbulo, eu vou oficialmente começar, para que a gente não se estenda demasiadamente, tá? Estou falando aqui o tempo todo e não falei meu nome, né? Bom, meu nome é Tito Tortori, eu trabalho no IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. O IBAM é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que esse ano completa 72 anos de existência, voltado para a promoção do desenvolvimento institucional dos municípios como uma esfera autônoma do governo. A nossa atuação está orientada para o fortalecimento dessa capacidade de formulação de políticas públicas e para garantir direitos, né, e serviços sociais, além de estimular o desenvolvimento local. Essa mesa redonda, denominada Gestão das ILPIs, um desafio multidisciplinar do século XXI, tem o objetivo de lançar o curso Atualização de Gestores das Instituições de Longa Permanência e Projetos de Atendimento à Pessoa Idosa, que tem como objetivo, como missão, capacitar 100 gestores de organizações sociais comprometida com a promoção dos direitos das pessoas idosas institucionalizadas na cidade do Rio de Janeiro. Nós já fizemos esse curso com o CONDEP em 2022, o curso foi um grande sucesso, e a gente está voltando com uma abordagem mais ampla, até em função
da expectativa das pessoas. Tá? Na noite de hoje, nós temos já a presença de Aline Grutola, que é conselheira do CONDEP, que vai fazer uma fala sobre o CONDEP, né? A Aline é bacharel em Direito pela PUC, com MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Psicologia com pós-graduação em Neuropsicologia pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, e ela atua como gestora de LPIs, do Solar Maria de Matos Lopes e Chalé da Vovó, além de ser conselheira do CONDEP. Temos também já com a gente Fernando Binello. Fernando Binello vai falar sobre as demandas atuais do gestor das ILPIs, né, a perspectiva prática. Fernando é cirurgião cardiovascular, é gestor de LPI da Klinger, Clínica Geriátrica, desde 1986, e é conselheiro do CONDEP e exerceu a vice-presidência por 3 anos. Também vai estar, ainda não está, mas estará daqui a pouco com a gente, o professor Celso Sanches, da Unirio, para falar sobre biofilia, a importância da conexão com a natureza e como a gente pode pensar nas ILPIs em uma abordagem que seja mais humanizadora, no sentido da promoção da vida mais próxima da natureza, claro, dentro da perspectiva da biofilia. O Celso Sanches é professor, doutor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e ele é coordenador do grupo de estudo GEASUR, onde realiza pesquisa das áreas de educação ambiental, do ensino de ciências, da educação indígena e da ecologia social. Acabou de entrar na sala meu colega Leonardo Mello, que trabalha no IBAN junto comigo, e que eu vou pedir que comece já a puxar essa fila de falas, né? Ele vai falar um pouco sobre o IBAN dentro desse contexto desse curso da LLPI e qual é a visão que o IBAN tem consubstancializado na sua participação de cursos com pessoas idosas. Leonardo, já liberou seu áudio? Sim. Opa, então, por favor, podemos começar. Tá bom. Obrigado, Tito. Obrigado a todas e todos que estão presentes. O IBAN, há alguns anos, já vem investindo no campo das políticas para a população idosa, né? Vários colegas que estão aqui presentes são testemunhas vivas desse processo. E esse processo, a gente deve dizer, é um campo novo nesse país. É um campo novo no país, uma vez que hoje que eu digo, né? Recentemente, todos nós assistimos à divulgação dos dados do censo e descobrimos tardiamente que o Brasil agora é um país de pessoas idosas. Não somos mais aquele país de jovens, de crianças, e que foi, ao longo de muitos anos, uma construção que, felizmente, levou à destinação de recursos públicos para essa população. O que acontece hoje é que nós somos um país de pessoas mais velhas e pouca consciência se tem sobre isso. E para além das pessoas terem pouca informação e pouco perceberem isso, não existe uma destinação, uma alocação e uma visibilidade desta população, de tal modo que os gestores públicos pudessem simplesmente instituir políticas públicas e atender essa população. Eu acho que para muita gente, hoje em dia, se você falar que a sua cidade tem tantos jovens quanto idosos, as pessoas vão levar um susto e vai achar que você está mentindo, o que não é o caso. De verdade, o Brasil agora é um país de pessoas idosas. Estamos caminhando para 2050, 2040, para a estabilização da população brasileira e o começo da sua redução, o que é uma novidade enorme. Falo isso porque países desenvolvidos passaram por isto que nós estamos passando. E isso pelo qual estamos passando chama-se transição demográfica, que é a transição, que é a passagem, que é a mudança de um perfil populacional muito jovem, onde muita gente nasce e muita gente morre,
paulatinamente, com avanços da medicina, avanços da saúde, avanços com a urbanização, a população para de morrer naquele mesmo ritmo e começa a crescer de forma acelerada. Em dado momento, a população deixa de crescer de forma acelerada, também por motivos conhecidos. Inserção da mulher no mercado de trabalho, acesso a métodos contraceptivos, maior inclusão da mulher na sociedade, e aí nós passamos de um perfil, como muitos países do mundo já passaram, de alta natalidade e alta mortalidade, que nós tivemos a partir dos anos, até os anos 60, para um país de baixa natalidade e baixa mortalidade, que é o que nós temos hoje. E caminhamos rapidamente para a estabilização da população. O que isso implica, o que isso significa, é que a nossa população envelheceu e, junto dela, e é isso a importância dessas pessoas que estão aqui participando, houve uma mudança muito grande no perfil das doenças. Então, as doenças que afetam um país muito jovem são diferentes das doenças e das necessidades de uma população envelhecida. Então, o que se diz na academia e junto aos gestores depois da transição demográfica, que é da mudança de um perfil muito jovem para um perfil mais velho, nós temos também uma coisa chamada transição epidemiológica, que é a mudança no perfil das doenças que afeta a população. Podem parecer palavrões muito grandes, essas expressões, mas são expressões que têm um impacto profundo na sociedade. E esse impacto ele se dá sobre a educação, porque a população idosa também requer atenção e educação, sobre o lazer, sobre o mercado de trabalho e, fundamentalmente, sobre políticas para a população idosa, que até ontem era simplesmente uma população pequena e invisibilizada. Então, hoje, a gente está dando um pontapé inicial de um novo esforço institucional de trazer atenção, trazer preocupação da sociedade e trazer, com isso, profissionais que têm experiência acumulada em lidar com a população idosa e já há muitos anos acumulavam essas práticas. E é isso que a gente quer compartilhar. A prática dessas pessoas, a experiência dessas pessoas, para que mais agentes públicos e privados se envolvam nas políticas para a população idosa. Então, eu acho que é isso um pouco o objetivo do IBAN, sempre fortalecer o município, a população idosa está no município, as políticas públicas para atendimento dos direitos e das necessidades da população idosa será realizada por gestores municipais, e é esse um grande espaço que o IBAN vê uma responsabilidade de atuar, de trazer atenção para esse público. Eu encerro por aqui e gostaria de passar a palavra para os nossos próximos colegas que vão trazer mais conteúdos e vão enriquecer esse nosso debate. Obrigado, Leonardo. Eu Obrigado. esqueci de comentar com você, de falar que Leonardo ele é formado em Sociologia e é estatístico e acabou de chegar de uma bolsa sanduíche na Alemanha exatamente sobre a temática de formação de perfil, né, de grupos, e que é inclusive um tema que interessa muito também para essa temática. Eu queria aproveitar agora e pedir que a Aline fizesse uso da fala, que falasse um pouquinho para a gente, né? Vamos lá, Aline? Oi, vamos. Boa noite, eu me chamo Aline, o Tito já me apresentou. Eu sou advogada e psicóloga, né, pós-graduada em neuropsicologia e trabalho como gestora de 2 ILPIs há 20 anos já, que é o Solar Marina e o Chalé da Vovó. E estou conselheira municipal nessa gestão, né? O Fernando foi colega do meu irmão ex-conselheiro, eles passaram o bastão. Eu estou nessa gestão de 2024, estou recém-possada, né? Então, estou engatinhando no conselho ainda. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho para todos nós, vocês que estão aí, sobre o CONDEP, né? Essa foi a minha fala de hoje, é para apresentar um pouquinho, né?
O que é o Conselho Municipal? Para quem não conhece, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Foi criado pela Lei Municipal 2508 de 2010 e é um órgão colegiado de caráter deliberativo e que tem por missão resguardar os direitos da pessoa idosa, né? A gente orientando, fiscalizando as ações, os serviços de natureza tanto pública quanto privada. É uma composição paritária, então eu tenho outros colegas conselheiros e seus suplentes, são 6 representantes da sociedade civil, eu sou uma desses representantes, e 6 representantes governamentais, cada um com seus suplentes, né? Para quem não está familiarizado, o Conselho Municipal ele é um órgão de extrema relevância na proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa, né? O nosso papel ele vai além da fiscalização. A gente busca, né, não só fiscalizar, mas orientar e colaborar com as instituições de longa permanência quando a gente realiza as nossas visitas para concessão de registro, né, que é uma das nossas atribuições, para garantir que os idosos recebam, né, o cuidado e o respeito que eles merecem, né? E aí, quais são as atribuições do CONDEP, né? Sempre me perguntam, né, nas visitas o que é o conselho, a gente sempre tenta explicar um pouquinho, né? Então, a gente tem como atribuição acompanhar e avaliar os planos, os programas e os projetos, os orçamentos públicos municipais que são destinados à pessoa idosa. A gente recebe sugestões, reclamações por e-mail ou pelo telefone, reivindicações, denúncias também a gente apura, denúncias quando a gente recebe. É uma das atribuições do CONDEP emitir pareceres, recomendações, implementar políticas públicas no âmbito municipal e formulando diretrizes para promover atividades que visem a defesa dos direitos da pessoa idosa. E a gente está aqui hoje para compartilhar essa parceria do CONDEP com o IBAN para falar dessa oportunidade incrível, né? Eu particularmente fiz o curso do ano passado de gestores de LPI, então, que eu acho que é muito legal, não só a gente ter acesso ao conteúdo, mas também a gente trocar com os nossos pares, com outros gestores, a gente fazer essa rede, que eu acho muito importante, essa união, né, de todos os gestores de LPI, porque o problema que um passa, a gente ajudar a resolver, discutir mesmo, né, porque todo mundo tem passa por os mesmos atravessamentos, e é bom compartilhar isso também. Então, não é só pelo conteúdo, mas acho que essa troca entre os gestores é muito importante. E eu não digo nem só os gestores, eu acho que as chefias, né, dentro da instituição, os outros participantes da equipe multidisciplinar também deveriam fazer o curso. Acho muito importante agregar. Quanto mais gente, melhor, né? Quanto mais gente capacitada, melhor. Eu agradeço a participação aqui esse momento para poder falar um pouco sobre o CONDEP, sobre essa parceria, sobre o curso, e encorajo a todos a se inscreverem no curso que começa em agosto. Eu espero encontrar todos vocês lá em agosto para a gente poder trocar muita informação e muita ideia e debater realmente os assuntos importantes na defesa dos direitos da pessoa idosa. E eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta ao final, se eu puder explicar, e agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Eu queria, antes de passar a palavra para Fernando Binello, dizer a vocês que o professor Celso Sanches, da Unirio, já está aqui com a gente na sala, tá ok? E pela nossa organização aqui, a gente teria, né, a gente tem o prazer de falar agora com o Fernando Binello, que sempre tem questões muito relevantes a trazer, principalmente pela sua larga e vasta experiência frente às ILPIs. Então, Fernando, eu acho que a bola está com... Perfeito. Agradeço. Eu vou até marcar aqui para eu não me... O cronômetro.
para eu não passar das 11 horas da noite. Fica Então, tranquilo. vamos ser bastante objetivos. O que foi solicitado para que eu colocasse era qual é o papel, qual é a função do gestor hoje dentro de uma ILPI. Eu poderia contar para vocês a história de como comecei em 86, quando estudo considerado asilo, depósito de velho. Poderia falar para vocês que não existia nenhuma gestão nessa época, não era fiscalizado por ninguém, no máximo a vigilância sanitária estadual, no qual a organização e a fiscalização era feita por pessoas incapazes, incompetentes, sem conhecimento para fazer isso, que seguiam um parâmetro que era colocado numa prancheta para eles. E hoje em dia até algumas outras pessoas de outros órgãos também continuam fazendo isso, mas hoje já tem mais gente capacitada. Poderia dizer algumas coisas assim para vocês que eu acho que a gente pode motivar isso na conversa que vai ter durante essa reunião nossa. Eu vou me ater, então, à situação do gestor. É muito importante, na minha cabeça, entender quem é o gestor e quem é o dono. Né? Entendeu? O dono tem autonomias, tem definições, tem responsabilidade. O Badinho está entrando aqui. Responsabilidade que são inerentes a eles, porque, no final, quem assina o cheque é ele. E se ele for RT, ele também tem a responsabilidade de uma responsabilidade técnica. Mas o grande lance, o grande barato, a grande perfeição, quando você consegue ter dentro da tua instituição, mesmo você sendo dono, gestor, onde você pode compartilhar responsabilidade, onde você pode escutar o que ele está falando e não apenas mandar. É claro que a última palavra é nossa, do dono, mas o gestor com capacidade e não apenas para enfeitar é muito importante. Então, para isso, eu vejo que a responsabilidade do gestor, o que um gestor de qualquer... Está entrando a Lucia agora. O que a responsabilidade do gestor tem nisso? Eu acho que uma grande importância que tem é nós sabermos delegar poderes a pessoas capazes. E para delegar poderes a pessoas capazes, você tem que capacitar elas, claro, recolhê-las dentro da sua entrevista, dentro da sua reunião, dentro do currículo dela, e depois, durante essa permanência, fazer capacitação como essa que nós estamos fazendo aqui. Fazer estudos individuais, você e essa pessoa junto. Escutar essa pessoa, o que ela traz para dentro da tua casa de informações, de novidades que sejam pertinentes. A minha experiência, gente, eu fiz cirurgia cardíaca. Eu abri o ILPI, eu tinha 25 anos. Eu tinha um único interesse quando abri o ILPI: ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro licitamente não é feio. Ganhar dinheiro roubando é feio. Então eu entrei porque alguns amigos meus falaram que era muito bom, que era... Entrei, depois descobri que não era nada disso, que era o maior problema, eles não estavam coordenados com a minha cabeça. Pensei em sair e acabei ficando. Então a minha experiência é do dia a dia, fazendo. Era no momento onde você recebia uma família para poder internar dentro, a família fumando e você fumando, conversando. Era um momento onde não tinha uniformes, era um momento onde não tinha regras, onde você fazia as regras da realidade. E a gente foi crescendo nisso, e muitas das fiscalizações que foram nos colocadas foi interessante para que você pudesse melhor se capacitar. Então, o gestor ele tem que saber se cercar de pessoas, e o gestor que eu digo de LPI, mas pode ser do governo também, capazes, e não puxa-sacos, e não pessoas que estão ali apenas com o intuito de receber o seu dinheiro. Pessoas que estejam envolvidas, comprometidas com aquilo que você passa, que você entende que seja bom para você e para a tua empresa. E para ser bom para isso, você tem que ter conhecimento do processo. Eu fiscalizei muitas casas, fiquei 5 anos no Condep, fiscalizei muitas casas e fiscalizava da seguinte maneira: eu ligava e falava, por exemplo, assim, eu vou falar do Thales aqui para não ficar... O Thales é um parceiro de longa data. Thales, vou quarta-feira no Chalé da Vovó, 2 horas da manhã, te fiscalizar. E o pessoal do Condep falava assim: meu Deus, mas por que você está falando isso? Ele vai poder maquiar as coisas. Eu falava, se um cara consegue maquiar umas coisas depois de 30 anos, na época, 5 anos atrás, que eu tenho de mercado, para mim, pô, ele merece fazer isso. Ele tá roubando bem, como muitas pessoas roubam nesse país. Então não há problema nenhum. Mas a ideia do Condep, a minha ideia de reunir com os gestores, é para que a gente pudesse fazer o melhor para regularizar aquela casa, para ajudar aquela casa. Há uns 4 ou 5 anos atrás, eu fui chamado para fazer parte de um comitê, onde estava o Ministério Público, Bombeiro, Polícia Militar, e parará, vigilância. Queríamos fazer, então, era um comitê para poder fiscalizar casas clandestinas. Eu falei, eu não me encaixo nisso, eu não sou polícia. Casa clandestina é ilegal. Se é ilegal, é polícia, não é Condep. O Condep está para pegar uma casa que tem dificuldade de conseguir se legalizar, porque o bombeiro não foi lá fazer fiscalização porque não tem vontade para fazer isso, ou não teve condições e abrir as portas. Quando em 2007 eu montei minha casa no Grajaú, no Rio Comprido,
eu fui lá falar com a Manola, que, os pais, que era a mãe do Thales e da Aline. E foi falar o seguinte: olha, eu vim aqui porque eu estou montando a casa, porra, 500 metros de vocês, quero saber o teu preço, o que você oferece, eu quero cobrar a mesma coisa. Eu queria conhecer o meu bairro, eu queria conhecer aquele ambiente onde eu estava colocando uma casa geriátrica nova. Eu acho que esse conhecimento do teu processo, de como é que é as pessoas daqui, como é que é o funcionário daqui, quanto é a padaria, porque o Rio Comprido é como a Argentina, vocês sabem, né? Está na América do Sul, mas queria estar na Europa, né? E o Rio Comprido, na realidade, adoraria estar na Zona Sul, mas está na Zona Norte. Mas tem preços de Zona Sul. E eu vendo Andaraí no Grajaú, Zona Norte mesmo, bacana. Então, como é que é esse processo do pãozinho, do funcionário que vem, da família que vem para poder internar? Esse conhecimento é uma coisa que você faz particularmente, mas você tem dentro do teu grupo gestores das suas áreas específicas de enfermagem, de assistência social, de nutrição, ou um sócio também, porque a gente vive disso, você vai ter condições de fazer o melhor dentro da tua realidade. Você conhece o teu processo. Em 2007, então, eu e Thales, que era um menino ainda ali, ele nem existia ainda, era muito novinho. Era um menino, a gente e a Manola conhecemos outros donos de casas geriátricas e pensamos o seguinte: vamos fazer uma coisa que nem hotel. A gente mesmo avalia essas casas geriátricas dando estrelas, não é? Como a gente tem hotéis de 3, 4, 5 estrelas. Claro, um hotel de 5 estrelas vai te oferecer benefícios, vai te oferecer conforto diferente de um de 3 estrelas. Todos vão ter cama, todos vão ter chuveiro, mas vão ser coisas diferentes. E a gente não conseguiu levar isso adiante porque o próprio Ministério Público achou que a gente não teria capacidade para isso. Era a sociedade civil tentando fazer uma regularização da sociedade civil. Em 2007 não existia CONDEP. CONDEP é de 2010, que viria com essa ideia depois. CONDEP, toda cidade com mais de 30 mil habitantes deveria ter um conselho de defesa e proteção da pessoa idosa. Quando não tem, isso vai para o Estado, tem um conselho de Estado também. Não funciona nada, é claro. Mas não funciona nada em termos de fiscalização, que eu estou falando, fazem leis e tal, tudo isso, claro. Então, a gente, eu procurei naquela época entender qual era o meu mercado, para onde eu estou oferecendo o meu negócio, como é que são as pessoas que vêm para cá. Acho que o gestor atual tem que fazer isso. O gestor tem que saber delegar poderes a pessoas capazes. E, para isso, ele tem que ensinar essas pessoas ou promover, como agora está tendo, agora vocês devem ter recebido aqui os colegas de LPI, que dia 25 de julho a Vigilância Sanitária vai dar em Botafogo um curso de gestão. Um curso de gestão, não, um dia para a gente participar. Até perguntei para a Maria Cláudia, estou colocando a Rosângela aqui, para Maria Cláudia, o que vai ser isso? Era tudo, vai ser um tudão. E vai sempre, como é que a gente vai se comportar quando vai fiscalizar a cozinha, quando vai ser a lavanderia, quando vai ser os armários, etc. Eu acho que é importante a gente fazer. Mesmo nós que estamos fazendo isso há muito tempo, e fazer para dar uma renovada na cabeça da gente, para entender o que está acontecendo no mercado atual. Entender que a Maria Cláudia, daqui a um tempo, ela vai se aposentar. Ela vai sair da direção, da gerência da vigilância sanitária. E vai entrar alguém vai ter outra visão, outro perfil, e você tem que entender e acompanhar junto. Então, nós, gestores, temos que estar lendo, e não existe um livro assim, LPI, a gestão, não tem isso, cara. É o dia a dia, é a conversa. E essa conversa faz com que você tenha essa infelicidade, que eu não consegui, estou entrando mais 2 pessoas aqui, desculpa, mas está aparecendo para mim aqui, ó, eu estou colocando pessoas para dentro. Essa gestão faz com que você tenha que fazer uma coisa que era muito difícil em 2007, em 2010, e hoje ainda é difícil para algumas pessoas, que é começar. Não entender que eu sou concorrente da Lina, estou falando isso a nível de Rio Comprido, ou de alguém do Grajaú, que abriu até um residencial Grajaú novo agora, ou do Andaraí. Não, nós somos parceiros. A falação do Leonardo começou com essa nossa mudança da pirâmide, coisa tão falada há muitos anos, né, a respeito de como é que está sendo o envelhecimento, o nascimento de novas pessoas. É claro que a gente tem um envelhecimento hoje maior. Meu pai com 60 anos era velho, eu tenho 63, não me considero tão velho assim, tanto na postura como nas roupas, etc. E você também ampliou o tempo de vida com qualidade. Nós somos responsáveis de casa geriátrica, a gente sabe que ter 100 anos é legal, mas seria bom se tivesse um corpo de 50, né? Mas a gente tem que ter qualidade para isso, procurar promover qualidade para isso. E isso faz com que a gente não tenha que nos olhar como concorrentes. Nós somos parceiros, onde a gente vai descobrir os problemas juntos e soluções que às vezes estavam debaixo do nosso nariz e não sabíamos. E para isso tem que ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo,
tem que ter a humildade de trazer para o seu seio, para a sua casa, pessoas onde você tenha confiança de delegar poderes, capacitado eles isso, e ter conversa. Ter conversa, ter reunião. E essas reuniões passam por associações. Há uns 3 ou 4 anos começamos eu não comecei, eu entrei uns 2 anos depois, a IUP, eu creio que a maioria de vocês sabem o que é a Associação das ILPs do Rio de Janeiro, que aumentou muito o número de associados em virtude do aumento do salário dos enfermeiros, aí pintou dinheiro, o nego se apavorou e procurou saber informações, mas são coisas mais pertinentes, não só da fase aguda. Se nós temos dentro de uma associação, dentro de um sindicato, um banco de técnicos de enfermagem, onde você pode recorrer e não colocar no WhatsApp, como eu vejo, alguém tem farmácia de informar? Alguém tem um nutricionista para me dar? Onde eu compro fralda? E travesseiro? Cara, a gente tem como fazer isso dentro de uma coisa organizada. Porque já foi dito pelo Leonardo, e todo mundo sabe disso, que os idosos estão crescendo. O Estado não tem condição de absorver isso. Quando eu digo Estado, é o município, o Estado e a União. O governo não tem condição de absorver isso. Vocês sabem quantas vagas tem? A Aline pode me corrigir isso, que eu já saí há muito tempo, talvez não lembre mais. Quantas vagas a prefeitura oferece para a internação dos idosos do município, Aline? 340, né? 500, coisa assim, não é isso? Então, você tem uma população no estado, no município de Janeiro, de 6 milhões de pessoas, e o teu município oferece para você 400 vagas. Assim mesmo, pagando um valor, que é outra discussão que a gente pode ter, irrisório para que você vai oferecer. Então, a gente paga um valor para que você possa oferecer psicólogo, fisioterapeuta, nutrição, piscina, sauna, casa, cobertura, viagem para Paris e tal, mas ele te dá um valor que você consegue pegar uma passagem para Itabambu. Pô. E se a gente não está unido, a gente vai esbravejar. E quando eu digo unido, não é por falar para a gente ficar fazendo confissão de evangélico, dando a sua experiência, vou falar aqui. Não, é unido com força. Nós somos um grupo de gestores que fazemos um bem à sociedade. Então, essa associação, o sindicato que a gente está fazendo também, etc., e o próprio CONDEP. Eu falei com você, em 2010 surgiu o CONDEP. Quando eu entrei para o CONDEP em 2018, eu ia fiscalizar as pessoas, oi, bom dia, eu sou do CONDEP. Não queremos comprar nada. Mas como não comprar nada? O CONDEP, porque a gente ia, na época, vinha com a herança do grupo anterior, que nós vamos lá escondido para ver que eles estão fazendo bobagem, né? Então, aí ninguém sabia, a gente era recebido por técnico de enfermagem. Cara, eu não quero ser recebido por técnico de enfermagem. Eu sou do Conselho Municipal de Defesa e Proteção de Idosos, eu quero ser recebido pelo gestor. Né? E para isso você tem que se apresentar e falar, eu vou aí tal dia, me espere. Se não for, é ruim. Se o cara não estiver presente, aí você vai tomar as atitudes que são pertinentes. Então, não sabiam o que era o CONDEP. E digo para vocês, Ministério Público, não sei o que era o CONDEP. Vigilância Sanitária, não sabia o que era o CONDEP. 2018, quando eu entrei. E a gente procurou, as pessoas que entraram lá, principalmente o pessoal da sociedade civil, e digo isso como Thales, que está aí presente, procurou cacarejar bastante para que as pessoas soubessem que o CONDEP existe. Porque o pessoal da sociedade governamental, me desculpe aqui, coisa de gestão também, eles estão lá porque são obrigados. Como eu espero que ninguém esteja aqui nessa sala de aula, obrigado, porque o dono não pode ir, pediu para a enfermeira fazer e fazer um resumo para ele depois. Que acontece também. Então, estavam obrigados, porque o secretário de transporte, ele é unificado pelo prefeito e fala assim, tem que mandar um representante para o conselho do CONDEP. O que é o CONDEP? Futebol? CONDEP, tá. Fulano, arruma aí alguém. Aí ele vai colocar alguém para colocar se representar o transporte. Eu digo transporte, ou a saúde, ou etc. E aí o cara vai lá já pensando em sair. Esse cara está pouco interessado em estudar, em conhecer, em se envolver com o idoso a nível de LPI e de projetos. Não estou dizendo que eles não são pessoas que têm o interesse pelo idoso, não. Não estou dizendo que tem nem que não tem. Nós tivemos a sorte agora, sem propaganda política, de ter um último presidente, que evidentemente tinha seus interesses também políticos, mas que participou muito, né, Thales? Tentou que a gente fizesse bastante coisa, diferente dos demais. E foi muito pouca coisa que a gente conseguiu fazer. Por quê? Porque essa paridade, 6 pessoas da civil e 6 pessoas da governamental, teriam que estar mais envolvidas, teriam que gostar do que estão fazendo. Teriam que entender que aquela casa geriátrica está sendo fiscalizada, pode ter falha, mas ela pode melhorar, porque aquele idoso, os 30, 40 que estão ali, não tem para onde ir se não ficarem ali, do ponto de vista financeiro, muitas vezes. Então, tem que ter esse olhar
de carinho, de vontade. E para isso, gente, uma outra coisa fundamental para nós gestores é conhecer o nosso trabalho. Vocês têm que estudar e saber, na ponta da língua, as RD6, as resoluções do idoso. A última que foi feita agora, recentemente, sei lá, quando foi 2021, se não me engano, as resoluções. As resoluções não são leis. 502 de 2021. 21, né, que sucedeu a 283 de 2005 e tal. Então, essas são as resoluções, não são leis. Dão um norte para a gente, dão um caminho para a gente, não tem poder de lei. E não tínhamos, na federação, no Brasil, nenhum estado que tivesse lei para isso. A gente era regulado por essas resoluções. Até que em 2018, muito porque nós, gestores, não estávamos juntos, não estávamos conversando, não estávamos associados, não percebemos o que estava acontecendo, passou uma lei estadual. Uma lei estadual que vocês têm que saber de cor. Eu vou ler para vocês. A lei estadual 8049, não é o nome da lei, não. Sabe o que está escrito nela? O que precisa, quantas pessoas que precisa, como precisa. Porque nisso faz com que você, quando é fiscalizado, você consiga olhar para o fiscal e até orientar ele, muitas vezes. Eu sempre olho o fiscal como amigo, a princípio, né? Depois, se não é amigo, também eu olho como inimigo. Eu não tenho esse problema. As pessoas que me conhecem um pouco mais sabem que eu sou uma pessoa muito aguda. Mas eu olho como amigo. Eu já recebi fiscais que estavam... Ano passado, eu recebi do Ministério Público, fiscal, elas tinham passado no concurso em abril e em maio foram me fiscalizar. Que delícia, logo a mim. Foi um espetáculo. A gente conversou, ensinei para mostrei e transformou em amigos. Por quê? Evidentemente, elas estão ali fiscalizando, eu estou já pensando que eram duas meninas, né, que elas tinham 30 e poucos anos, como é que elas vão fazer para crescer dentro do Ministério Público para ter outros cargos e ganhar mais dinheiro, é óbvio, né? Eu não tenho amor e nem interesse pela ILPI. Quem tem amor e interesse pela ILPI somos nós, os gestores, que estamos ali o dia todo, que temos que entender o perfil do teu funcionário, muitas vezes vem de comunidade, muitas vezes ele é acossado pela família e fala assim, minha filha, por que você vai trabalhar e deixa essa criança comigo? Se você ficar em casa, você tem 2 filhos, você ganha até 12 anos R$118 da prefeitura por filho, você ganha R$700 do governo federal, parará. No final você vai ganhar R$900 por mês, sem precisar trabalhar. Você vai trabalhar para ganhar R$1.600, R$1.700, 12 por 36. Mas tem pessoas com caráter honesto que vão trabalhar. Tem que saber entender e ajudá-los também. Saber entender, promover, isso não é uma ordem, né? Não é uma lei, mas é uma ideia que eu dou para vocês, capacitar os teus funcionários de limpeza. Colocar eles, estou admitindo aqui, colocar eles para fazer curso de cuidador, para pedir para fisioterapeuta fazer curso com eles internos, como é que levanta a cadeira, como é que faz isso, como é que põe, parará. Explicar para eles o que é GTT, que a gente fala como se fosse uma coisa. GTT. O cara tem 1º grau incompleto da Escola Municipal do Rio de Janeiro. Isso é de GTT. Porra, nós temos que passar para nós entendermos e nos colocar para a situação disso para explicar tudo direitinho. Eu falo, não sei se vocês gestores fazem isso, espero que não tenha essa dureza, eu falo a mesma coisa para as mesmas pessoas quase todo dia de nível superior. Por que não podemos falar então para o cara que é o frentista? A Clíger, a minha clínica geriátrica Clíger, quem é o frentista é o meu apoio. É a pessoa que lava o banheiro, a pessoa que recebe a porta, é o cara da manutenção, é a minha enfermeira, minha técnica. Porque eu troquei 2 fraldas, 3, 4 agora. Eu troquei dos meus filhos, uma de cada um, e dos meus netos. Vou colocar foto. Eu troco fralda. Alguém troca fralda aí? Dos idosos? Então, esses caras estão fazendo isso e dão banho, etc. Nós temos que tentar oferecer para eles o máximo possível de conforto, de qualificação, de qualidade para fazer isso para o idoso, que é a nossa meta principal. A gente faz comida porque nós temos idoso, então a cozinha tem que ser boa, tem que ser arejada, tem que ter comida legal. A gente faz lavanderia porque tem que ter idoso, se não tem idoso, não tem cocô, não lava roupa. A gente limpa a casa, então o idoso é nosso mote, o idoso é nosso objetivo e tem que ser tratado com deferência. Porque nessa casa geriátrica, eu sempre falo isso, das minhas e as que eu conheço, vou colocar 99% porque a unanimidade é burra, quem está ali e quer ficar ali somos nós, gestores e os funcionários. O idoso muitas vezes nem sabe o que ele está fazendo ali, quem é ali. Então nós, a partir desse momento que esse idoso chega na nossa casa, esse hóspede, cara, a gente tem que ser família dele. Temos que falar por ele, respirar por ele, tentar entender o que o cara está querendo. Por quê? Essa é a nossa função. Como a gente não consegue fazer isso sozinho, nós temos que delegar isso às pessoas. Volta a capacitação das pessoas que estão junto conosco.
né? Você como dono, mesmo como gestor, capacitar as pessoas que estão mais linkadas a você e poder, com isso, ter mais conhecimento para oferecer o melhor para o idoso. Fazer o bem para o idoso. Lembrar que, assim, eu vejo muito hoje, até brinquei um dia desse aí, que é muito residencial, né? Residencial para lá, residencial para lá. Manola aqui, botando Manola também. Manola, residencial disso, daquilo, aquilo outro. Bacana, para o marketing é legal. Os anos 2020 é bom colocar residencial para tirar aquele negócio de abrigo, né? Asilo, etc. Mas nós somos em LPI, nós somos domicílio. E o residencial tem esse nome bonito. Mas, pô, é difícil, não é tão comum. Talvez venha tenha acontecido, mas o idoso bateu na tua porta, eu tenho 65 anos, estou cansado de morar sozinho, só vim morar aqui na CLPI. No Balneário do Rio de Janeiro, eu não conheço muitos ainda, pode ser que tenha. E acho que isso vai rolar. Eu tenho 63 anos, eu convivo com 90% abaixo da minha idade, né? Óbvio. Pode ser que daqui a 20 anos, essas pessoas, o Thales, de repente, a Aline, que vão estar com 65, etc. Vou morar numa casa geriátrica. Pode ser. Vai, Aline. Então, a gente tem que entender que o que se está oferecendo para uma pessoa que ela está incapaz. Você é a voz dela. E você é a voz dela porque você é o dono da casa, você é o gestor, você é que manda. Não fuja dessa responsabilidade como gestor. Então, se capacite. Conheça os regulamentos e as leis. Não tenha medo do fiscal. O fiscal está cumprindo a função dele ali. É o trabalho que ele conseguiu fazer. Passou no concurso, vou fiscalizar. Entendeu? E lembrar, se você conhecer as leis, você vai entender que quem fiscaliza é a LPI. Isso está em todos os locais, vocês veem. Quem fiscaliza a LPI é CONDEP. O CONDEP, o Conselho de Defesa e Proteção do Idoso, pode fiscalizar a LPI. Ele pode chegar, quero ver a lixeira, quero abrir armário, quero ver os remédios. Pode. Tem direito a fazer isso. E não faz muito, porque muitas pessoas que vão não têm capacidade para isso, por explanação que eu falei alguns minutos atrás. Porque quando o CONDEP vai fiscalizar alguém, gente, toda a parte documental já foi vista pela Secretaria Executiva. A gente só dá uma revisão, porque às vezes passa um pouco mais de tempo, se o RT é o mesmo cara ainda, se tem enfermeira, etc. Mas quando o CONDEP vai, ele vai para ver. Pô, tem escara, tem curativo, tem remédio, que legal, etc. Tem comida, tem para a carga de pessoas, cuidador, tem um cuidador para 50 idosos. Pô, bicho, não dá, é muito pouco. O Thales já foi, a gente não foi junto ao Thales, porque não pode, quem precisa civil, mas já fui com muitas pessoas, e pessoas que me conhecem, porque nesse meio eu tenho um pouco de conhecimento e tal, e eu não dei o negócio. Não dei porque, pô, não tem grade, não tem tela, não tem coifa na cozinha. Porra, aí também não dá. Por mais que eu queira ajudar, não pode. Mas o que eu faço? Não vim aqui. Olha, eu vou voltar daqui a 2 meses, cara. Me faz isso aqui, eu vou voltar. Porque a ideia é que regulamente é aquilo. Mas não que feche o olho, porque o idoso precisa da gente. Se nós conhecermos essa parte da nossa lei, quem pode fiscalizar a gente? CONDEP pode. Ministério Público pode. E Ministério Público tem o lance da lei, né? Nós estamos vivendo um país que não é uma república, é uma legislação, né? Então a lei prende a gente. Qualquer advogado, na Aline, pode falar na Aline muito hoje, pode prender a gente. O advogado hoje está em margem grande, todo mundo sabe por quê. Então, ele vai, procura fazer a documentação, faça uma parte da documentação para mostrar para ele, e ele tem um limite também. Todo fiscal tem um limite de atuação, é óbvio, mas ele tem direito a fiscalizar a gente. E a vigilância sanitária. Que eu vivo, pelo menos, durante os últimos 3, 4 anos, uma relação vigilância sanitária de parceria. Eu, como gestor, né? Ela vai para ver, autua, etc., dá prazo e a gente vai se organizando. Os demais conselhos, meus caros gestores, eles não podem entrar na sua casa. Prefeito, Corém, Cremerge, pode entrar, vai ao banheiro, tomar um café e tal, tudo bem, mas só. O que pode fazer, por exemplo, o prefeito é saber se o seu fisioterapeuta ou TO tem uma relação de trabalho com vocês, de contrato ou CLT. Legal. Se a sua nutricionista, além da cozinha, ela também vai varrer o chão, ou vai colocar o doente para tomar banho. Quer dizer, se a função dela está sendo executada naquela empresa. Isso sim, os conselheiros têm direito de saber isso. Entender se esse médico que vai lá quinzenalmente, muitas casas são assim porque não tem médico, se ele é médico, se está pagando Cremerge. O conselho pode fazer isso mesmo. Agora, o conselho chegar e pedir do Corém para vocês, vamos dimensionar, frase que palavra que todo mundo aprendeu muito nos últimos 2 anos, vamos dimensionar a sua casa. Você tem um enfermeiro, tem que ter para o enfermeiro a cada 12 pessoas, com técnico de enfermagem, e mais um farmacêutico, com fisioterapeuta, com segurança noturno. E dizer, porra, se a gente não conhece a nossa lei, o que nos rege, a gente não tem como contra-argumentar isso.
E aí as pessoas me ligam e falam, doutor, pelo amor de Deus, tem que fazer, redimensionar, tem uma enfermeira para empresa. Se a gente fizer tudo isso, existe um trabalho da associação feito pelo Marcos, que é o advogado da associação, a IUP, né, volto a dizer, não sei se vocês conhecem isso, deveriam conhecer, que ele precifica uma casa que paga aluguel, uma ILPI que paga aluguel, que tem todas essas pessoas que estão se falando aí, nutricionista 8 horas por dia, enfermagem à noite, parará, que o preço mínimo seria R$8.000. Quantas pessoas desse grupo aqui tem um target de R$8.000? É difícil. Porque a nossa população tem essa grana para pagar R$8.000. Claro, você pode ter, eu tenho uma que paga 10, 12, beleza, mas a maioria é 5, 6, dentro de uma realidade. Zona Norte, Zona Sul, paga 7, 8, beleza, pode fazer. Mas paga e você não ganha nada. Né? Isso é um negócio. Volto a dizer, ganhar dinheiro com LPI é jóia, é ótimo, tem que ganhar. É um negócio. Você está pagando imposto, está contratando pessoas. Eu tenho 80 funcionários nas minhas 3 casas, estou contribuindo na minha pequena parte social. Então, acho que conhecer os nossos deveres, saber onde a gente pode ir com a lei, tudo isso faz com que se torne um gestor legal. E nos unir através de quê? CONDEP, participar. Eu fico muito puto quando as pessoas vão lá pegar no CONDEP a folha de inscrição, né, de registro, e eu vejo pessoas que nunca mais vão voltar. Vão lá só pegar isso para poder mostrar para o MP, para poder falar, eu sou do CONDEP. Não vão voltar. Mas tem mesmas pessoas que ligam para saber, já o piso da salário, o piso da enfermagem aumentou ou subiu? É a mesma coisa? Aí eu preciso de ter contrato com lavanderia? Por que as pessoas não participam do CONDEP, que é um órgão para isso, municipal? Por que as pessoas não entram na associação para poder fazer uma reunião periódica e poder tirar nossos problemas ali, como o próprio Tito falou, hoje em dia com a facilidade de online, você não precisa se deslocar para lugar nenhum, sabe? A gente tem que se unir. Se unir não é se amar, não é nada disso, não é unir, nos unirmos a fim que a gente tenha resoluções de objetivos em comum. A gente está, em termos de união, falando para vocês aqui na propaganda, nós estamos há 6 meses, 7 meses, fazendo reuniões mensais para criar um sindicato de ILPIs. Sindicato de ILPIs. Sindicato esse que vai poder falar com apoio, serviços gerais, enfermagem e tal, falar sobre dinheiro, carga horária, valor da remuneração que merece esses profissionais também. Claro que tem que receber, óbvio. Sindicato para poder chegar agora nessa resolução aqui, dessa lei de 2018, que há um ano atrás, se não me engano, eu e Thales descobrimos que ia ter isso e fomos na LERJ e estava sendo discutida a possibilidade de passar uma lei para ter nutricionista, respeito muito a nutricionista, acho muito importante, 8 horas por dia, de segunda a sexta. E também a presidente do sindicato, sei lá se era da associação, estou tentando ler isso aqui agora, vou admitir, de cuidadores de idosos, dizendo que esse número que a gente tem, que eu não sei direito quanto está escrito, 1 para 10, né, um cuidador para cada 20 grau 1, tinha que diminuir para 8. Cara, se a gente não está lá para levantar um debate e falar para o deputado, explicar para ele que as nossas ILPIs têm 30, 40, 50 idosos, o mês todo é a mesma pessoa que come a mesma coisa, que vai mudar para um pastoso, uma GTT no decorrer do ano, que é diferente do hospital, onde você interna um apendicite, o cara para de comer jejum, volta no outro dia, já está comendo uma cirurgia cardíaca, o cara dormiu, e depois tem alta. Ia passar. Por quê? Até o presidente da comissão de idoso da LERJ é um cara até que tem alguma experiência com idoso. Mas as outras pessoas que estavam falando isso, cara, era como se fosse eu falar palestra para vocês aqui sobre a NASA, sobre aviação espacial, tudo isso. Né? Lembrar que LPI não é futebol, onde todos nós brasileiros, a grande maioria nós, sabemos qual é a melhor posição, qual é o melhor jogador e a melhor tática para ganhar, sem nunca ter visto uma bola na vida, a grande maioria. E a LPI tem uma coisa que não é uma torcida, é uma coisa específica de gestores ali e de funcionários específicos para ali. Vocês vão contratar, vou estourar, técnico de enfermagem que trabalha em CTI, vocês vão contratar para a ILPI? Emergência? O cara está acostumado com uma dinâmica toda, talvez ele vai te procurar nesse momento para poder estar sem emprego, conseguir alguma coisa, ou então ele está com 50, 60 anos, está a fim de mudar de atividade em termos de atividade de atuação na área deles de enfermagem. Então, é uma coisa específica para nós, LPI. Gente, para finalizar, para não ficar muito chato, é o seguinte: união.
procurar os órgãos, procurar as entidades que façam com que a gente tenha uma interface entre a gente. Conhecer nossas leis e nossos direitos. Lembrar que o nosso assessor, o nosso apoio, etc., é muito importante para que a gente tenha uma boa função, uma boa utilização do nosso time, para que o mais importante de tudo isso, que é o idoso que foi te procurar, a família que coloca lá um idoso, com medo danado, e tem que ter medo mesmo. Imagina, você vai tirar tua mãe de casa para colocar na casa geriátrica, onde o site é maravilhoso, né? E tá, pô, a pessoa é fantástica, o cara vai te receber lindo na porta. Será que é isso mesmo? Vamos colocar nos colocar no lugar desse familiar. E mais no lugar desse idoso, que pode ter um grau 1, grau 2, um Alzheimer, uma demência frontal, uma doença de Lewis, etc., mas que de repente tem alguma... E de repente vai chegar lá, porra, uma pessoa que ele nunca viu, uma mulher, um homem, eu não tenho mulher, é um homem que faz assistência na minha casa, mas que vai, vamos tirar a roupa para tomar banho? Tu imagina o cara falar para você, vamos tirar a roupa para tomar banho, o velho tirando a tua roupa, sem nenhum tipo de abordagem, sem nenhum tipo de expertise, sem nenhuma posição gerontológica para isso? Então o idoso, cara, é o máximo para mim, eu vejo isso. É gostar dos caras, você tem que gostar, e para que você gostando, você vai procurando sempre melhorar a tua vida. E ganhar dinheiro com o ILPI mesmo, tem que ganhar dinheiro com o ILPI, como professor, como médico, porque você tem que pagar os impostos, você tem que viver, você tem que se divertir. Então, acho que isso não é problema. Então, queridos, é isso que eu queria passar para vocês. Eu poderia falar sobre política pública, eu escutei aqui, envelhecimento, mas eu estou com 32 minutos, não vou passar mais disso. E se quiserem bater um papo aqui, a gente depois bate conforme a orientação do Tito Leonardo. Muito obrigado pela paciência. Super obrigado, Fernando. Eu estou falando agora com o Tito, não sei se ele está, parece que a internet dele deu uma travada, e eu queria fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua participação. Mais uma vez, eu devo dizer que é uma inspiração ouvir você falando. É uma pessoa que fala apaixonadamente pelo trabalho e fala com muita sinceridade, de forma muito direta. Para muitas pessoas ainda é pecado você falar que vai fazer um negócio e ganhar dinheiro, mas elas esquecem que a gente acha pecado isso quando a pessoa não tem amor pelo trabalho. Isso sim que deve ser pecado. Então, ouvir uma pessoa falando que trabalha apaixonadamente por um tema, por uma causa, e não tem problema nenhum ganhar dinheiro com isso, é muito bom. Eu acho que é uma mudança de paradigma nesse país. Eu já ouvi você falando muitas vezes, e eu acho que é importantíssimo você falar disso, sobre a união, né? Eu sou sociólogo também, né? Então, o sociólogo está sempre querendo que as pessoas se reúnam, que o movimento social, se a gente se reunir, a gente tem força. Todas as vezes que eu fui no CONDEP, você sempre teve uma palavra nesse sentido: olha, a sociedade civil tem que se fortalecer. Um sindicato, que não é palavrão ter sindicato, seja de trabalhador, seja de empresário, é uma forma de você dizer: nós temos um grupo e esse grupo tem uma opinião. E se você não tiver grupo com uma opinião, quem vai mandar são os outros grupos. Você vai seguir o que os outros querem e não o que o seu grupo quer. Então, acho isso importantíssimo. A questão que eu teria, viu, Fernando, no sentido da sua fala, que não é o que você abordou principalmente, se nós estamos num grupo, se nós estamos num campo, em geral na sociologia a gente fala isso, a gente está no campo privado, que dialoga com o poder público. No nosso campo, o que é que a gente precisa que o Estado faça? Quais seriam suas sugestões para ele ajudar a gente? Porque o Estado, como você falou, e eu concordo, não tem recursos para dar conta da demanda que a população idosa precisa. Esse é um campo claro em que o setor público e privado têm que andar de mãos dadas. Então, o que o Estado poderia fazer para ajudar a gente, setor privado? O IBAN, né, Tito e os colegas do IBAN, nós não temos ILPI, mas nós somos do campo de discutir e fortalecer a sociedade civil. E dizer também que o Estado tem que se preparar para, em conjunto com a sociedade civil, promover qualidade de vida. E o nosso tempo de participação no CONDEP me diz o seguinte: nós temos uma equipe sim no CONDEP. Eu acho que a equipe do CONDEP e a sociedade civil precisam trabalhar sempre em sintonia. Então a gente tem que ter essa sugestão, a gente tem que ter essa iniciativa de dizer para eles que eles não vão saber as nossas dores, as dores do setor privado. Então, o que eu te pediria, se você pudesse, assim, o que a gente pode fazer para que o CONDEP, ou quais seriam as sugestões para o setor público faça para fortalecer as LPIs privadas? Obrigado, Fernando.
Obrigado, querido. Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso são duas coisas muito simples. Faz uma pequena explanação. Quando eu entrei no Condep, eu tinha em caixa, Condep tinha em caixa R$ 2 milhões em 2019. Caramba, vamos fazer muita coisa com isso. E uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi fazer um aluguel de casa no Lins, se não me engano, onde a gente colocava esses pessoas que vendem, esses homens que vendem bala, limpam vidro, etc, etc, nas esquinas. Em vez deles, eles moravam na rua, em vez deles voltarem para Belfort Roxo, para a cidade deles distante, que era difícil financeiramente, eles ficavam na rua para vender lá. Conseguimos fazer isso, metíamos lá, eram uns 20, ou sei lá, um número X de homens que ficavam numa casa, onde o Condep pagava o aluguel, e 2 vezes por semana uma pessoa para arrumar. Esses caras se organizavam, faziam comida, etc. O Ministério Público entendeu que o Condep não tinha direito de fazer isso, porque o Condep, no entendimento do Ministério Público, quando foi feito, quando foi elaborado isso, só pode entrar com dinheiro se for para fazer um ato único. Se eu quisesse comprar uma casa, se eu quisesse, como nós aparelhamos nesses últimos 5 anos e os últimos 3, 4 anos com o Tades participando junto, aparelhamos casas de convivência da prefeitura, colocando ar-condicionado, bebedouro, computador, você faz um gasto único. Aí, bom, aí quando passados uns 2 anos tinha 5 milhões na caixa, porque a gente recebe doações. E, pô, agora então vou arrebentar. O Ministério Público quase me prendeu, porque numa discussão, falou, não pode, saiu isso, a gente já estou fazendo. E aí eu saí do Condep em março de 2024, junto com o Tales, tinha 10 milhões. Aí agora eu fui para uma reunião, nessa última assembleia, Tales, você não foi? E aí eu comentei sobre isso e o nosso presidente falou assim, não, temos mais de 10 milhões agora. Então, eu acho que uma coisa que é importante a gente fazer, muito importante para o Estado, quando eu digo Estado, o município, o Estado e a União, fazer seguir as leis. Não precisamos criar leis, só segui-las. Talvez vocês não saibam, está aqui nessa lei do Estado de 2018, onde eles colocam aqui, que o Estado poderá implementar programa de fomento a instituições de longa permanência de idosos, com o filtro de dotá-las de equipamentos, de autoajuda, etc, etc. O Estado e o município deveriam fazer, porque todos os que moram na minha casa geriátrica, na de vocês, são cidadãos que pagaram impostos. Não importa se eles têm plano de saúde ou não, eles poderiam ser beneficiados das clínicas de família. Difícil isso. Porque o que eles falam para a gente é o seguinte, não, se é privado, não tem direito. E isso é uma lei, eu não estou criando nada. Não estou querendo que se implante uma lei para que a gente faça isso. A lei já existe. Então, se a gente colocar as leis que já existem em favor das ILPIs, já vamos diminuir bastante a necessidade das ILPIs, por exemplo, de ter nutricionista. Se você coloca um nutricionista do município que vai lá uma vez por semana, ela consegue te dar uma orientação, como é que vai ser isso? Talvez na fisioterapia. Sei que isso é utópico, porque essas pessoas nem conseguem participar do que faz da clínica da família, entendeu? Mas existe. Não é a lei que eu creio, não, já existe. Então, acho que essa é uma primeira situação, seguir a lei. A segunda é uma parceria, como aconteceu, depois que nós tivemos lá nessa reunião, esqueci o nome, aliás, é uma audiência pública, não, chamamento público, sei lá. É um negócio onde eles vão fazer, eles fazem o rito de que foi falado para a sociedade que a partir daquele momento há a possibilidade do IBAN ter que doar todo o dinheiro dele para mim, Fernando Binello. O IBAN não se fez representar, os deputados votam, e vocês sabem que eles votam bem, né? Eles votam às vezes 50 leis em 1 hora, né? E a coisa passa. E aí o IBAN vai ter que me dar o dinheiro. Então, a partir disso, o presidente da Alerj, porque é a Alerj isso, o município não tem essa ingestão, ele nos chamou, não fez nenhum movimento a mais, pelo menos, e nos chamou de maneira muito lenta para participar de um comitê que vai juntar a série de pessoas que estão envolvidas no bem-estar do idoso, para que a gente possa trabalhar essa lei de 2018. Porque ela tem que ser trabalhada. É uma lei tão ridícula que ela fala aqui, senhores, vocês, que você precisa ter... Vocês conhecem essa lei, não? Sim ou não? Vocês têm ideia? Não. É uma lei que diz que você precisa ter um médico, preferencialmente geriatra ou especialista em gerontologia. Um médico. Não fala se esse médico vai atender online, se ele vai uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por ano. Um médico. Ele fala assim, um nutricionista. Não diz qual é a assiduidade que esse elemento, que esse profissional tem que ter na instituição. É uma lei para inglês ver, pô. Então, cabe a nós, Condep,
e gestores de LPI participarem dessa prova. Assim, não, a gente entende que uma LPI com 30 hóspedes com grau 1, sabendo que eles vão evoluir para o grau 2, e ninguém aqui, poucos nossos, aqui existe, sim, mas poucos saem do grau 3 e falam, vai embora aqui da casa. A gente procura se adaptar ao grau 3 também, uma questão até financeira do lance. Algumas casas não, até mudam. Mas, então, esse médico tem que ir lá tantas vezes por semana, ou por mês, ou por ano. Esse enfermeiro tem que ir lá. Então, a lei existe. Como essa daqui passou, poderiam passar outras que poderiam nos prejudicar, e é o idoso. E você pode ter uma LPI maravilhosa que fala assim, não, eu tenho um médico que vem uma vez por mês. A lei está dizendo que eu preciso ter médico, pô. A lei tem que ter psicólogo? Tem. Ela vem quando? Às vezes 2 meses. Mas tem. E está na lei. Não é a RDC. A RDC é um caminho, é uma conversa de cavalheiros. A lei é lei. E o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado que tem lei. Eu não sei se vocês sabem disso aqui, claro que os mais envolvidos sabem. Sabe quantos técnicos de enfermagem tem por 20 hóspedes em São Paulo, numa ILPI? Você tem 20 hóspedes lá, claro, grau 2, grau 1. Quantos técnicos de enfermagem tem? Vocês sabem? Alguém sabe? 0. Não tem que ter técnico de enfermagem em São Paulo, em Santa Catarina, em Minas. Tem que ter cuidador. E olha que paradoxal, o cuidador é uma profissão que não existe no Brasil. Você não pode questionar a carteira do cara como cuidador. Você cuida médico, porra. Serviços gerais. E não existe. Acho que deveria existir. Acho que é uma profissão digna, profissão que tem que dar muito valor, porque eles ficam, às vezes, na casa da gente, ainda numa situação, aquelas famílias, né? Eu sempre brinco com isso assim, tem famílias, tem filhos que falam o seguinte, a minha mãe vai para um LPI jamais para um abrigo. Minha mãe me cuidou, me deu comida, limpou minha bunda, eu não vou deixar num lugar desse, jamais vou abandonar minha mãe. Ah, que legal. E aí, você mora com sua mãe? Não, eu moro com a minha. Ah, que bom. Aí você vê a sua mãe todo dia, mora perto? Não, também não há possibilidade. Ah, então você vai dar. Ah, eu vejo minha mãe uma vez por mês. E ela fica com uma empregada doméstica ou uma cuidadora. O cara já abandonou a mãe dele, né, bicho? Ele só não entendeu aonde ainda. Mas no emprego dele ele está dizendo, não, minha mãe mora em casa. Isso a gente tem que acabar com essa ideia. E estar presente junto ao governo. Então, acho que é isso que você perguntou, Léo. É o seguinte, políticas públicas. Seguir a lei que já existe e a gente participar da criação das novas leis, para que elas não sejam feitas por burocratas que não entendem o nosso dia a dia. Fernando, obrigado. É sempre uma satisfação ouvi-lo, não só pela sua fluência, pelo seu conhecimento, mas pela maneira apaixonada que você fala, pelo que você acredita, pelo seu trabalho. Queria agradecer muito a sua participação. Não deu problema, né, do cronômetro aí de tocar.